Baki Hanma, um garoto de 13 anos, está prestes a lutar contra 100 delinquentes. Yujiro Hanma é o homem mais forte da Terra, e a missão de seu filho é, a qualquer custo, se tornar tão forte quanto ele. Quem o ajuda nisso é sua mãe, Emi Akizawa, que ama o Jira loucamente. Ela não sente nenhum amor por Baki, apenas o ajuda nos treinos para que ele fique mais forte. Foi ela quem pagou aqueles delinquentes para lutarem contra Baki. Mesmo sendo forte, ele derrubou apenas 37 deles. Kuriagawa assistiu a essa luta. Ele é um capanga da Emi. Foi ele quem organizou essa briga. Além disso, ele também obrigou o chefe de uma das máfias a lutar contra Baki no futuro. O mafioso Hanayama, de 15 anos, já é considerado um dos mais fortes da cidade. Ele derrota facilmente qualquer oponente e apenas o Jiro é considerado mais forte do que ele. Como isso não dá paz ao jovem mafioso, ele aceita lutar contra Baki para depois enfrentar o pai dele. Baki treina em um laboratório especial. Percebendo que esses treinamentos não o deixarão tão forte quanto seu pai, ele decide destruir tudo lá e buscar uma nova forma de ficar mais forte. Enquanto refletia sobre isso no parque, ele encontra Yuri Tchaikovsky, o campeão absoluto em sua categoria de peso no boxe profissional. Ele precisa viajar para diversos lugares apenas para encontrar um parceiro de sparring que não tema enfrentá-lo. Baki desafia-o para uma luta, mas é derrubado com um único golpe. Essa foi sua primeira derrota, após a qual correu para casa chorando. Baki decide seguir os passos do pai e vai para as montanhas, onde é recebido por Anda, um velho amigo da família Hanma. Ele já treinou aqui com Yujiro, que também vinha para essas montanhas para ficar mais forte. Baki diz a ele que veio para derrotar Ashazaru, um demônio de 3 metros considerado o rei da montanha. Aliás, Yujiro matou um deles. Baki se aproxima do monstro e começa a sentir um medo intenso. Anda corre para ajudá-lo, mas Ashazaru o fere gravemente, e só o fogo conseguiu afastar esse monstro. Devido ao ferimento, Anda foi levado de helicóptero ao hospital por uma ambulância. Baki entende que precisa superar seus limites e ultrapassar a fronteira da força humana. Para isso, ele salta de um penhasco. Durante o voo, ele sente como se tudo tivesse desacelerado, permitindo-lhe desviar das rochas e cair na água em segurança. Após ficar mais forte, Baki lutou novamente contra Ashazaru, arrancando seu olho durante o combate feroz. Baki sofreu ferimentos graves. Anda, recém-saída do hospital, correu para ajudar Baki e tentou matar o monstro com uma arma, mas ele a impediu. Ele disse que mesmo gravemente feridos, ele e o monstro continuavam lutando. Eles se respeitam como adversários, por isso ninguém deve interferir na luta. Baki derrota Ashazaru e o monstro parte após a derrota. A vitória não traz satisfação a Baki, já que ele feriu gravemente Ashazara e arrancou seu olho, mesmo o monstro apenas se defendendo. Culpado, ele vai ao covil do monstro. Lá, ele se desculpa com o monstro e lhe entrega um presente, a cabeça de sua esposa, assassinada por Yujira. Em troca, o monstro lhe devolve a presa perdida durante a luta com Baki. Depois disso, ele vai até a casa de sua mãe, que lhe mostra a recente luta de Tchaikovsky pelo título dos Médios. Ela tentou suborná-lo com 100 milhões de ienes para que lutasse contra seu filho, mas Tchaikovsky, não se interessando por dinheiro, recusou. Após vencer, ele decidiu competir também nos pesos pesados. Para isso, ganhou 15 quilos em 2 meses. Mas Baki não gostou disso. Ele disse que o velho Tchaikovsky era muito mais rápido e perigoso. Ele foi até a academia onde Yuri treina e disse que considera o boxe um esporte imperfeito e muito menos uma arte marcial. Apesar disso, ele respeita muito Tchaikovsky e vai apoiá-lo até o fim. As palavras impactaram Yuri e os demais na academia. Eles tentaram mostrar ao garoto como os boxeadores socam um saco de pancadas, mas Baki o rasgou com um único golpe, revelando que, aos 13 anos, era o mais forte do salão. Chega o dia da luta de Tchaikovsky pelo título dos pesos pesados. Antes de entrar no ringue, sua equipe é surpreendida e começa a lutar contra Hanayama. O chefe da máfia de 15 anos segura o braço de Tchaikovsky e com seu aperto esmaga as articulações dele, estourando tendões e veias. Mesmo ferido, Tchaikovsky continua lutando como um Dzigit, pois entre eles é costume lutar até o fim. Mas obviamente Hanayama acaba derrotando ele, e por isso Tchaikovsky é levado para o hospital. Baki ficou sabendo disso e foi se vingar pelo boxeador. No caminho, ele nem percebeu os seguranças, e com o primeiro golpe, derrubou Hanayama. Ninguém havia acertado um golpe assim em Hanayama antes, porém a polícia interrompeu a luta depois de ser acionada. Baki afirmou estar pronto para enfrentá-lo quando quisesse. Essa ousadia enfurece Hanayama, que transforma seu carro em sucata. Depois Baki visita Tchaikovsky no hospital. Ele conta que recentemente se encontrou com Hanayama. Apesar de suas pernas tremerem de medo, Baki mal podia esperar pelo próximo encontro deles. Baki sabia que Hanayama, o chefe da máfia, podia atacá-lo a qualquer instante, e foi o que aconteceu no shopping. Graças ao elemento surpresa, ele espancou Baki e até o jogou pela janela para matá-lo.
mas de alguma forma, agarrando-se a uma corda, Baki sobe de volta e espanca Hanayama em resposta. Depois, ele tira a roupa e mostra a todos a tatuagem nas costas que todos os homens do seu clã têm, em memória ao andarilho que protegeu seu ancestral, salvando o clã. Eles começaram a lutar, e Hanayama usou em Baki o mesmo golpe que usou em Tchaikovsky, mas surpreendentemente, Baki ainda conseguia mexer os dedos, indicando que seus tendões não foram danificados. Eles lutavam de igual para igual, trocando golpes poderosos. Quando parecia que um havia vencido, o outro se levantava e continuava. Em certo ponto, Baki demonstrou sua vitória. Após o golpe, quando todos pensaram que havia acabado, Hanayama cai no chão sem forças. Nesse momento, Baki reúne suas últimas energias e cambaleia até o chefe da máfia. Eles se reconhecem e agradecem pela luta, mas de repente Yujiro invade o local, com quem Hanayama sonhava em lutar. Ficou claro que a diferença de força era enorme, e Yujiro derrotou Hanayama facilmente, como se brincasse. Mesmo cansado após lutar com Baki, ele não teria chance alguma. Com um único tapa, o pai nocauteia Baki e segue em direção a Akizawa, repreendendo-a por não ter conseguido, em 3 anos, transformar Baki em um grande lutador. Acrescentou que quer testar e avaliar seu próprio filho pessoalmente. E para dar mais motivação a ele, matou Yashazaru, a quem Baki respeitava tanto. Ele trouxe a cabeça do monstro e disse que voltaria em 1 mês para lutar com ele. Yujiro quer que ele tenha a máxima motivação para a luta. Se decepcionar seu pai, Yujiro vai acabar com ele também. Baki comeu os dentes de Yashazaru e depois encontrou Stridon, amigo de Yujiro. Ele alertou Baki que para não ser destruído pelo pai, precisa treinar. Stridon falou de mercenários em Hokkaido que vêm em campo de batalha em tudo. Para ficar mais forte, Baki precisa derrotá-los. Só que Stridon, sem nem perceber, acabou mandando ele para uma missão suicida. Entre os mercenários, há um chamado Gaia, considerado o deus da guerra, e apenas Yujiro pode enfrentá-lo. Ao pousar de paraquedas, os mercenários o capturaram imediatamente. Decidiram não matá-lo ainda, apenas o amarraram em uma árvore. Após se libertar, Baki captura os lutadores 1 a 1, lutando e aprendendo algo novo com cada um deles. Ele venceu todos, mas de repente o mercenário mais fraco começou a gritar descontroladamente. Ele possui 2 personalidades, Namura, um soldado comum, e a do deus da guerra, despertada após um certo acontecimento. Durante uma operação, ele foi capturado e condenado ao fuzilamento. Quando dezenas de soldados apontaram suas armas para ele, seu corpo produziu uma grande quantidade de adrenalina. Gaio quase foi morto, mas seus companheiros chegaram a tempo de salvá-lo. Depois disso, ele ficou completamente calvo. Além disso, ele aprendeu a controlar a liberação de adrenalina, mantendo seu corpo em forma perfeita, mesmo sem treinar. Eles iniciaram a luta, mas Baki não conseguiu acertar Yujiro. Tudo porque, durante a liberação de adrenalina, Gaia começa a ler completamente as ações do oponente e o espanca com golpes pesadíssimos. E depois que ele o joga no fundo do rio, todos pensaram que Baki tinha morrido, mas graças às endorfinas, ele recobra a consciência. Endorfinas. Elas são produzidas quando a dor se torna insuportável. Graças a elas, a pessoa para de sentir dor e sente uma onda incrível de força. Eles recomeçam a lutar, mas Gaia interrompe a briga. Ele repreende Baki por ter maltratado seu corpo, dizendo que seus braços e pernas não o obedecem mais por falta de cuidado. Depois disso, Gaia se prepara para acabar com ele, mas o corpo de Baki começa a se mover sozinho. Devido aos inúmeros treinamentos, seus instintos foram aperfeiçoados, permitindo-lhe vencer ao pressionar a artéria carótida do oponente, levando-o à inconsciência. Quando Gaia acordou, ele reconheceu sua derrota e convidou Baki para comer como sinal de amizade. Relataram a Yujiro que Baki derrotou o próprio deus da guerra, com quem apenas Yujiro poderia se comparar. Ele respondeu que Gaia é fraco e incomparável a ele. Para provar isso, Yujiro foi até o primeiro-ministro, avisando previamente que pretendia assassiná-lo. Lá ele encontra dezenas de soldados armados, mas simplesmente não os notou. Ao encontrar o primeiro-ministro, ele criticou a segurança e fugiu pela janela. Yujiro se encontrou com Akizawa, que tentou se aproximar dele, mas foi rejeitada. E acrescentou que, se Baki o decepcionar, usará Akizawa como capacho. Baki foi até sua mãe, que estava chateada. Ela começou a bater nele porque, aos 13 anos, ele ainda não era tão forte quanto seu pai. Ele questionou se ela amaria o filho caso ele vencesse Yujiro. Mesmo que não seja do mesmo jeito que ama ele. Mesmo que só um pouquinho, você vai amar. Mas ela só o chamou de idiota, mordeu ele e fugiu. Desesperado, Baki encontra 3 valentões que começam a espancá-lo. Mas nesse momento Hanayama apareceu, apoiou ele e disse que até sente inveja. Afinal, a mãe dele faleceu recentemente de câncer e mesmo que quisesse, não conseguiria morder o próprio filho.
Após a conversa, Baki iniciou os preparativos para a luta marcada para a meia-noite, optando por se aquecer durante 12 horas antes do confronto. Para isso, Tchaikovsky e Hanayama o ajudaram, pois vieram apoiar Baki na luta contra o pai dele. Eles começaram a fazer sparring, mas nesse tempo Baki ficou muito mais forte e, brincando, derrotou facilmente o chefe da máfia e o campeão de boxe. Mercenários também vieram até ele, mas sem seu líder Gaga, pois ele recebeu uma missão. Ele deveria dar uma lição em Ujira pelo que fez com o primeiro-ministro, mas foi brutalmente espancado. Ujira e Ekizawa chegaram ao local da luta. Que crueldade. Aqui está. Vai começar a batalha entre pai e filho e a mãe está ao lado do pai. Baki começa a bater com toda a força em Ujiro, mas em vez de revidar, seu pai se aproxima daqueles que vieram apoiar o filho. Ele disse que é grato a eles por terem feito de seu filho um homem forte, acrescentando que Ekizawa não o decepcionou e que Baki correspondeu às suas expectativas. Em seguida, Yujiro decide enfrentar seu filho, mas após 2 golpes, Baki desmaia. Parecia que a luta tinha acabado, mas Yujiro decide acabar com ele e começa a espancar o corpo inconsciente do filho. Ele não sabe que está morto. Misericórdia. Mãe ruim, não é? Aparentemente, até ela tem sentimentos. Ela decide defender o filho, mas Yujiro não gosta disso e a abraça mortalmente. Ele não parou por aí e começou a espancar todos que estavam no campo de batalha. Perdendo sua mãe, Baki decide que precisa, custe o que custar, ficar forte o suficiente para derrotar Ujira com as próprias mãos. E para isso, ele passa 2 anos fora do Japão para voltar ainda mais forte. Todo esse tempo ele passou no Brasil, derrotando um lutador após o outro. Ele ouviu dizer que em Tóquio existem lutas clandestinas onde se reúnem os lutadores mais fortes do mundo. Porém, para entrar lá, ele precisa se encontrar com o organizador das lutas. Quero me encontrar com o Sr. Tokugawa. Ouviram isso? Ele quer me ver? Claro, eles sabiam quem era Baki e de quem ele era filho, então queriam muito que ele participasse. Baki alugava um quarto com a esposa de um lutador de lutas clandestinas. Após uma dessas lutas, o marido voltou para casa e morreu sorrindo. Ela também tem uma filha chamada Kozue, que estuda com Baki, e ela não faz ideia do que ele faz, porque Baki esconde tudo muito bem. E o que ele esconde é que nesses 3 anos em que alugou o quarto com essa mulher, ele se tornou o campeão das lutas clandestinas. Doppo, mestre e chefe da escola de karatê, é mostrado, Tokugawa pede que ele convide seu melhor aluno, Kato, para lutas clandestinas. Ele treinava karatê, mas ficou entediado e começou a trabalhar como segurança. Entediado, retornou a Doppo em busca de adversários mais fortes. É por isso que ele quer muito lutar contra Baki, que agora vai enfrentar Kyosho, conhecido por seu estilo de luta. As partes do corpo dele são tão afiadas que é capaz de golpear como uma faca ou até rasgar o nervo do adversário. E foi exatamente isso que ele fez com Baki, desativando o braço direito dele. Mas apesar do ferimento, Baki continuou lutando bravamente. Koshio então rasgou o nervo responsável pela visão de seu olho direito. Depois disso, Baki começou a apanhar feio, mas quando Koshio tentou fazer o mesmo com o olho esquerdo, Baki o pegou em uma chave de força, ameaçando quebrar seu braço se não desistisse. Ele não esperava perder assim e pediu para Baki quebrar seu braço. Para não arruinar a carreira do seu oponente, Baki decide apenas nocauteá-lo, assim vencendo a luta. Na escola, os valentões tentam extorquir dinheiro de Baki sem conhecer seus feitos. Kuzuya intervém em sua defesa. Isso não ajudou, e eles precisaram fugir de lá. À noite, quando ela estava com sua amiga no parque, os valentões começaram a importuná-la. Eles queriam que Kodiya pagasse com seu corpo por ter impedido que enganassem Baki por dinheiro, mas com a ajuda de sua amiga, Baki os encontra, quebra seus pulsos e a salva. Baki é o campeão e muitos lutadores querem enfrentá-lo, mas o próximo oponente dele é escolhido por Takugawa, então alguns deles decidem lutar entre si pelo direito de enfrentar Baki. Nesse momento, Toba aparece e derrota todos eles facilmente, sendo o próximo adversário de Baki. Toba praticou wrestling por 30 anos e a luta contra Baki deveria ser a última dele. É por isso que ele queria vencê-lo, pois, para ele, um wrestler não pode perder fora do ringue. 96 quilos, aí está ele. Toba começou a jogar Baki quando criança, mas Baki respondeu com golpes precisos, derrubando Toba no chão. Apesar dos anos pesarem, ele se levantou e continuou a luta usando técnicas de wrestling, pretendendo vencer com seu golpe especial. O joelho ruim de Toba será prejudicado por esse golpe. Quando ele tentou usar o golpe, Baki conseguiu se soltar no ar, e quando Toba caiu, machucou o joelho, enfraquecendo incrivelmente seus golpes. Baki, por respeito, começou a apoiá-lo e acertou seu joelho machucado, mostrando que estava lutando com toda a força. A luta agradou a todos, e os lutadores foram parabenizados pelos espectadores. Nesse instante, Yujiro surge no ringue e nocauteia Baki com um único toque. Aproveitando a oportunidade, Doppo se aproximou de Felican, que uma vez lhe causou ferimentos na cabeça, e o desafiou. Baki tentou convencer Yujiro a não lutar, alertando que poderia ser morto. Para persuadi-lo, Baki decidiu enfrentá-lo. Mas Doppo mostrou sua habilidade e garantiu a Baki que daria tudo de si.
A luta entre Yujiro e Doppo aconteceria antes da luta entre Baki e Kureha, um médico que conhece perfeitamente a anatomia, e por isso tornou seu corpo perfeito. O doutor é o irmão mais velho de Koshio. Antes da luta entre Yujiro e Doppo, Baki estava muito nervoso, por isso não conseguia se aquecer direito nem se preparar, e ele não estava nervoso à toa. Afinal, mesmo Doppo sendo um oponente forte, capaz de enfrentar o gigante Yujiro, ele não carrega à toa o título de mais forte da Terra. Ele permitia que Doppo o atacasse, mas ao ver Baki, decidiu não se conter e matou Doppo. O derrotado foi levado ao médico, que tentou reanimá-lo, mas não conseguiu fazer seu coração voltar a bater. Então Kureha, considerado o melhor médico do Japão, apareceu para eles. Ele palestrou sobre a vida aos presentes e com massagem cardíaca direta, salvou Doppo da morte. Kureha notou o pânico de Baki diante da situação, impedindo-o de lutar com toda a força. Mesmo assim, Kureha planeja matá-lo. Todos pensavam que Baki não estava aquecido e seus músculos estavam frios, mas antes da luta, uma das pacientes de Kureha o procurou. Ela afirmou que o doutor fazia experimentos com eles. Gastaram todo o dinheiro na cirurgia, mas Kureha não tentou salvá-los, deixando ela e outros aleijados. É estranho que Baki tenha acreditado nela, mas suas palavras o motivaram muito, por isso ele começou a espancar o doutor desde o início. Como mencionado, Kureha estudou anatomia perfeitamente, assim acertou Baki com golpes que o fizeram perder a consciência. Aliás, os lutadores que queriam enfrentar Baki durante as lutas estão apoiando ele. Quando Baki cai, eles sentem por ele, e quando vence, ficam felizes por ele. Kureha desafia Yujiro para uma luta, mas quando ele pula no ringue, Baki acorda e pede para o pai sair. Yujiro disse que Baki o derrotaria com apenas um golpe. Com seu golpe, ele rasgou o estômago do oponente e venceu. Devido aos ferimentos, Kureha precisou de uma transfusão de sangue urgente. A moça com deficiência que visitou Baki antes da luta decidiu ajudar o doutor. Ela se levantou da cadeira de rodas, se aproximou dele e prometeu ajudá-lo. Após a vitória, Baki decide que precisa treinar, então ele correu para as montanhas para meditar. O que acontecerá depois será revelado na segunda temporada, cujo vídeo sairá amanhã. Não se esqueçam de escrever nos comentários o que vocês acham desse anime. Bom, a gente se vê no próximo vídeo.